Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria automobilística. Uma indústria que, quando somada à sua cadeia, emprega mais de 1,3 milhão de trabalhadores. E, não menos relevante, movimenta 240 bilhões de reais. Para falar desta indústria, estou na companhia do presidente da Jaguar Land Rover América Latina, Frederic Durand. Frederic, muito bem-vindo ao Giro Business. Obrigado, Sérgio, por me receber. Frederic, eu gostaria que você comentasse como encontra-se hoje a relação do setor automobilístico com o governo. E, neste contexto, qual é a perspectiva do setor com relação às macro-reformas? Em geral, eu costumo não falar de política, porque como estrangeiro eu não me senti à vontade de falar de política. Mas eu diria que eu me senti bastante confiante hoje como equipe econômica e que as reformas que são promovidas pelo governo são muito importantes para o país e criam clima de confiança para a indústria que está chave para o crescimento do setor. A reforma da Previdência, a potencial reforma da carga tributária, talvez mais importante ainda, a desburocratização, a desestatização, são elementos importantes que criam um novo clima no Brasil e esse clima de confiança é importante para o nosso consumidor. O governo de hoje reconhece a relevância da indústria automobilística? Existe essa percepção por parte do setor? Acho que é um setor importante, um setor que representa 22% do PIB industrial, é um setor importante, está sendo reconhecido pelo governo e acho que a agenda econômica, as reformas que são tomadas são necessárias e vão colocar o Brasil numa trilha de crescimento no longo prazo. Fica a torcida do Giro Business para que de fato isso se dê, melhorando a condição econômica do país, gerando por fim assim mais empregos e, não menos importante, mais riqueza. Frederic, eu gostaria que você comentasse quais são os pontos positivos, pontualmente do mercado brasileiro, que favorecem a indústria automobilística. Os pontos positivos, acho que é tradicional, mas os brasileiros gostam de carros. Você tem uma verdadeira paixão dos brasileiros para carro esportivo, para esporte automobilístico. Você sabe que provavelmente o Brasil é o país com a maior audiência no esporte automobilístico. Nós estamos apaixonados pelos carros, como a Jaguar Land Rover, nós temos marcas icônicas e os brasileiros gostam de carros e gostam de marcas. É um verdadeiro prazer de encontrar cada dia clientes brasileiros que amam os carros, que amam o produto automobilístico. Frederic, nessa linha, dentro de um ranking global imaginário, em que país você colocaria o Brasil na questão gostar de veículos, ter paixão por carros? Eu não diria o primeiro lugar, porque é mais dentro dos 2 ou 3 primeiros lugares. Perfeito. Junto aos britânicos, que são apaixonados por carros, junto aos alemães, que são apaixonados por carros, acho que os brasileiros realmente amam carros. Quer dizer que são os britânicos, os alemães e depois os brasileiros, aproximadamente. Mas muito perto um do outro. Agora, fazendo um contraponto, quais são os pontos negativos que o setor percebe e que atrapalham o seu desenvolvimento, Frederic? Não, obviamente, a carga tributária... Uma das mais altas do mundo, tá certo? É uma das mais altas do mundo. Ela está entre 50% e até 80%. Só é um peso quando você compara com a Alemanha, que tem uma carga tributária em torno de 19%, como os Estados Unidos, que tem uma carga tributária em torno de 7% a 8%. É muito pesado. Só tem que realmente amar os carros aqui no Brasil, considerando esta carga tributária. Mas acho que no futuro o fato de simplificar o sistema tributário vai já ajudar o mercado e a indústria a crescer. Quer dizer que quando alguém vai na concessionária comprar um carro, ele paga 2 carros e meio, para levar apenas um, é isso? É mais ou menos. Infelizmente. Infelizmente. Obrigado, Frederic Durand, que é o presidente da Jaguar Land Rover para o Brasil e que estará conosco durante toda a semana na coluna Giro Business.